Livro Fonte Viva, Espírito Emmanuel, Psicografia, Francisco Cândido Xavier, capítulo 16, Não te perturbes. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. De Paulo aos Romanos, capítulo 7, versículo 10. Se perguntássemos ao grão de trigo, que na opinião alimenta acerca do moinho, que opinião alimenta acerca do moinho? Naturalmente responderia que dentro dele encontra a casa de tortura, em que se aflige e sofre. No entanto, é de lá que ele se ausenta aprimorado para a glória do pão na subsistência do mundo. Se indagássemos da madeira com respeito ao serrote, informaria que nele identifica o algoz de todos os momentos, a dilacerar-lhe as entranhas. Todavia, sob o patrocínio do suposto verdugo, faz-se delicada e útil para servir em atividades sempre mais nobres. Se consultarmos a pedra, com alusão ao buril, certo esclarecerá que descobriu nele o detestável perseguidor de sua tranquilidade, a feri-la, desapiedado, dia e noite. Entretanto, é dos golpes dele que se eleva aos tesouros terrestres, aperfeiçoada e brilhante. Assim a alma, assim a luta. Peçamos o parecer do homem quanto à carne, e pronunciará talvez impropriedades 1000, ouçamo-lo sobre a dor, e registraremos velhos disparates verbais. Solicitemos-lhe que se externe com referência à dificuldade e derramará fel e pranto. Contudo, é imperioso reconhecer que do corpo disciplinado, do sofrimento purificador e do obstáculo asfixiante, o espírito ressurge sempre mais amorfoseado, mais robusto e mais esclarecido para a imortalidade. Não te perturbes, pois, diante da luta, e observa: o que te parece derrota, muitas vezes é vitória, e o que se te afigura em favor de tua morte é contribuição para teu engrandecimento na vida eterna. O texto de Emmanuel nos conduz a reflexão muito profunda, com exemplos tão simples da natureza. Ele coloca a nossa alma, que se queixa sempre ante a adversidade e a dificuldade. Embora nós compreendamos os nossos destinos, ainda estamos nós, muitas vezes, a queixarmos-nos do martelo, do buril, do serrote, como Emmanuel nos fala. Por isso, Senhor Jesus, nós necessitamos do teu amparo, para que venhamos não somente a compreender, mas para que venhamos a sentir que a dificuldade que agora nos visita, o que nos visitará, será a dificuldade necessária para que se enriqueça, se fortaleçam as fibras da nossa alma. Pensemos assim, ao iniciarmos os nossos comentários sobre a lição que Emmanuel nos deixa, agradecendo ao Senhor por termos sempre esses espíritos dedicados que nos esclarecem e nos estimulam. Que em nome de Jesus, do nosso Pai, dos espíritos protetores que estão sempre conosco, abrigando-nos com o seu amor, que nós iniciemos então o pequeno estudo e os comentários da lição deste dia. Que assim seja, graças a Deus. Nós já sabemos que as epístolas que Emmanuel seleciona como epígrafe, os capítulos de Fonte Viva, vêm de textos muito mais amplos. E no caso presente, da carta aos Romanos, então, uma carta extensa, quem sabe a mais longa carta que Paulo já escreveu. E nós estamos tentando conhecer um pouco mais sobre a difusão dos ensinos de Jesus. A difusão no mundo dito pagão, quando o Paulo de Tarso se destacou então. Estudamos 16 capítulos até agora de Fonte Viva. Em 10 capítulos é epígrafe de Paulo. Já compreendemos que pela impossibilidade de atender a todas as comunidades, o Paulo recebe orientação em Corinto para que escrevesse as cartas,
orientando os fiéis que se aproximavam do pensamento sublime de Jesus e que Estevão estaria com ele. Os fiéis, embora pelas tradições fossem adoradores de vários deuses, ou os judeus afastados da Palestina, pelas dispersões, né, que os invasores da Palestina provocaram, e até pelas perseguições que o Paulo, quando Saulo, fizeram aos homens do caminho. Mas agora era Paulo que os reconduzia, aquele que ele perseguira até as portas de Damasco. Por não conhecer a trajetória de Paulo em detalhes, eu me perguntei quando, onde, por que Paulo escreveu aos romanos. Não foi na prisão em Roma, porque nós já comentamos que das cartas que lá foram escritas na prisão em Roma, dos hebreus, que já foi objeto de uma epígrafe, as cartas para Timóteo, para Tiago. Bem, perguntar onde ele escreveu dos romanos é simples. Foi em Corinto. E Emmanuel diz na primavera de 58 que ele escreveu aos romanos. Por quê? Ele escreve aos romanos, porque já se formavam núcleos cristãos em Roma. E Paulo desejava muito estar lá e estimular os judeus e os romanos a continuarem nas reuniões. Paulo pressentia, no entanto, que a sua viagem a Roma não seria mais uma visita, como ele fazia pela Grécia, pela Ásia Menor, pelas ilhas de tantos mares, pelas montanhas do norte da Grécia. Ele queria conhecer aqueles que liam as explanações que ele enviava a outras comunidades. E essas comunidades que liam os manuscritos que Paulo enviava, liam esses manuscritos enviados para outras comunidades como manuscritos preciosos para todos. Vamos fazer agora um parênteses, uma explicaçãozinha. Os manuscritos dos apóstolos eram pouco conhecidos naquela época, eram muito raros. E nós lembramos que apenas o Mateus escrevera em koiné, aquele grego popular. E seria nessa linguagem que seria entendido os manuscritos, os escritos de Mateus, por outras partes do mundo, ocidental e oriental, e entendido por outras culturas. Mas as cartas de Paulo foram encaminhadas com mais presteza a muitos outros recantos. Quem sabe a gente podia dizer que eram as mensagens digitais do nosso tempo, porque, apesar das distâncias, alcançavam rapidamente as comunidades. E onde se juntavam os agora cristãos, lembramos que essa expressão foi cunhada por Lucas só depois, então onde se juntavam os cristãos, liam-se as cartas de Paulo. Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, que é uma fonte inesquecível sobre a missão de Paulo, Emmanuel escreve num capítulo que ele intitula O que fala nas fontes da latinidade, quando ele relata aquela acidentada viagem de Paulo a Roma, e que nós já comentamos sobre isso em outra ocasião, assim como também já comentamos o desejo antigo que Paulo acalentava de pregar em Roma, depois daquela frieza, da indiferença com que ele foi recebido em Atenas. Lembramos disso, da decepção que Paulo sentiu? Bem, um breve resumo dos fatos que ocorreram na viagem de Paulo para Roma. Foram condenados à morte pelo Sinédrio em Jerusalém. Depois, para evitar mais conflitos entre o sumo sacerdote e o Império Romano, aqueles que eram os titulares do Império Romano na Palestina, resolvem levar Paulo a Cesareia Marítima, aquele porto perto do Mediterrâneo, para que depois pudesse embarcá-lo em navio, claro, para Roma. Por que Roma? Porque Paulo pretendia apelar para César, como cidadão romano que ele era. Mas ele permaneceu preso em Cesareia Marítima por 2 longos anos. Imaginemos que martírio para quem se habituara a andar. Mas ele não deixou de falar em oportunidades em que ele era interrogado. E quantos interrogatórios! Por exemplo, a gente lembra
em Paulo Estevão, da ocasião em que ele foi interrogado pelo rei Agripa e pelos subordinados de César, que estavam na Cesareia. Bem, Emmanuel é que descreve esses episódios, e por essas descrições, nós entendemos a importância que Paulo representava entre os judeus, entre os romanos, entre os pagãos. A viagem de navio foi acidentada, tempestade por dias, naufrágio depois de 14 dias. Exaustos chegou à ilha de Malta, que estava sob o domínio romano já naquele tempo. Permanece em Malta durante meses de inverno e lá Paulo deixa a mensagem cristã, ali plantando a mensagem de Jesus. Depois de Malta, o porto de Siracusa, na Sicília, passaram pela ilha de Capri. Agora nós estamos nos habituando mais com os nomes e com os pontos geográficos, não é? Bem, depois disso chegaram à Baía de Nápoles, junto ao Vesúvio, junto às cidades de Herculano e Pompeia. E aí a gente não pode deixar de pensar que Paulo passou por ali antes da destruição das cidades, da erupção do Vesúvio, e que é tão bem comentada e descrita por Emmanuel quando ele era Públio Lentulus. Enfim, chega Paulo às fontes da latinidade, como descreve Emmanuel. Latinidade, que é o nosso atual berço linguístico, não é? Nessa pesquisa sobre os romanos, sobre a carta aos romanos, eu encontrei um livro, História da Formação do Novo Testamento, autor Pinheiro Martins. Dessa leitura, eu fiquei com mais dúvidas do que com informações seguras. E quanta informação! Por que a gente vai comentar um pouco? Porque a pesquisa do autor nos leva a concluir que a Epístola aos Romanos não está no conjunto das chamadas Epístolas do Cativeiro. Nas Epístolas do Cativeiro estão mencionadas aos Filipenses, aos Hebreus, e aquelas que a gente mencionou antes, de Timóteo, as duas de Timóteo e para Tito, são denominadas epístolas pastorais. No livro há uma outra expressão referente às cartas de Paulo, as pseudo-paulinas. São 13 cartas atribuídas a Paulo e somente 8 cartas são consideradas legítimas. E aos romanos está incluída nela como legítima. E nós sabemos que os evangelistas eram chamados de sinóticos, não é? Mateus, que se conclui que seja o segundo a ser colocado, o evangelho, Marcos como o primeiro a ser divulgado, Lucas o terceiro, João, eles foram escolhidos, esses sinóticos, muito tempo após, e outros escritos se perderam ou foram excluídos. Foram excluídos porque consideraram como apócrifos, quer dizer, não autênticos, sob falso nome. Agora, que critério se usava para excluir os outros escritos? É o que a gente pode perguntar. Por que o manuscrito deveria ou não ser considerado canônico ou apostólico? Assim, há livros e manuscritos que não chegaram até nós. Era um verdadeiro índex, né? Não foi escrito por apóstolos, era proibido. Mas agora, pelas pesquisas, nós também sabemos que mesmo dos apóstolos foram atribuídos a seguidores, a quem os apóstolos contavam os ensinamentos de Jesus e outros escreviam. Bom, temos muito para estudar, para quem tiver interesse, né, nessa seleção de documentos. Um exemplo que eu achei importante, que alguns manuscritos eram proibidos se no texto cristão houvesse influência do judaísmo, por menor que fosse. Que bom que nós não estamos mais nesse tempo, porque assim nós estamos estudando o Velho Testamento e as citações de Jesus também sobre o Velho Testamento. Bem, ainda uma informação. Depois de 3 séculos, os papas é que diziam em concílio
o que era canônico ou não, era o critério. Por que diziam assim? Porque se comprometiam os dogmas criados pela Igreja, o manuscrito era proibido. Somos assim nós, os homens. Nessa elaboração do Novo Testamento, muitas narrativas folclóricas foram acrescentadas. Alteração de textos, deturpações, como nós sabemos, textos incluídos posteriormente, narrativas acrescentadas. E quando eu estava lendo sobre isso, lembrei de Valdo, que uma vez, até por graça, ele contou que quando ele estava visitando lá a Palestina, um guia disse: agora nós vamos conhecer a hospedaria onde o bom samaritano levou o homem caído no caminho. Ele diz, acho que com graça, ele disse que ficou entusiasmado. A Joana disse: Divaldo, isso é história, é uma parábola, não tem hospedaria. Quantas coisas nós somos levados a acreditar sem pensar muito, não é? Mas continuemos. Os historiadores querem trazer dúvidas sobre as mensagens e o nosso objetivo também é de criar dúvidas, porque é difícil aceitar que a maior parte do Novo Testamento seja de origem humana e que a divina mensagem de Cristo quase fica obscurecida em meio a acréscimos e deturpações. Assim pensando, eu encontrei de um historiador, Ambrógio Donini, um português. Ele escreveu em 1988 assim: a história da transmissão de um texto é sempre a dos homens que sobre ele trabalharam. O que é que ele quis dizer isso para a gente? O que é que nós fizemos? Como era o nosso ponto de vista sobre aquilo que nós vimos naquele tempo? E ainda há uma colocação muito interessante agora neste livro do Pinheiro Martins. Apesar de tudo, podemos distinguir com clareza a mensagem mais importante de Jesus, mesmo em meio a tantas interferências humanas. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Todo o resto é apenas comentário. Essa é a conclusão do Pinheiro Martins. Ainda um historiador antigo disse: Deus não escreveu as leis nos livros, mas em vossos corações e em vossos espíritos. As escrituras são trabalho dos homens. Então, por isso, não deixemos nos impressionar pelas discussões acerca da legitimidade sobre época ou lugar. Tudo isso nos serve como auxílio, mas que nós não nos prendamos a isso. Basta nós pensarmos em Kardec, que, por exemplo, não se prende à genealogia de Jesus. Ele se prende aos ensinamentos. Bem, e finalmente, comentamos ainda que nós não sabemos ler a lei de Deus em nosso coração. Por isso, Emmanuel vem nos explicar a carta de Paulo. Ele, o Emmanuel, claro, ele vê a história nos arquivos da espiritualidade e não nos nossos manuscritos, que são imperfeitos. Esses manuscritos que nós ainda lemos, mas que agora já temos a condição de procurarmos do que os espíritos nos trazem, como Amélia Rodrigues, como Humberto de Campos, e sobre toda aquela história antiga com Emmanuel. Então nós deixamos para a nova leitura, já que não nos alongamos tanto nessa questão de legitimidade dos manuscritos, vamos deixar o texto do Emmanuel para nós relermos a sós, para entender a epígrafe da carta aos Romanos. Nós vamos apenas terminar com esta frase do autor: o que te parece derrota, muita vez é vitória.